Douglas, você estava no meio, Douglas, disso também? Não me decepcione, hein, Douglas? Não me decepcione. Então, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês de adoção internacional. Faz tempo, né, que nós não nos vemos, desde semana passada, quando nós corrigimos a prova. Muitos alunos não estavam presentes, eu entendo, eu também não estaria se fosse possível, tá? Porque negócio chato é corrigir prova, não é? Ô negocinho chato. Deixa eu acessar aqui. Procede, não é? Então, faz tempo que eu não vejo vocês. Mas hoje eu quero falar de um assunto muito legal. Pronto. Quero falar de um assunto muito legal e um assunto muito importante. Adoção, ok? É um tema que, de uns anos para cá, ganhou assim, muita visibilidade, a adoção internacional. Quando nós tivemos aí um casal de atores que adotaram duas crianças em um país africano. Então, começou aquela discussão na mídia, mas era uma discussão que já existia há anos no Brasil, sobre a adoção internacional. E então, desde que esse casal adotou o primeiro filho, né, a primeira filha, a adoção internacional ela começou a ser muito mais falada. E é um tema interessante, é um tema que eu gosto muito. Um pouquinho antes da aula começar, eu estava conversando com os meninos. É um tema que eu fico insistindo para os alunos de TCC falarem, e vocês vão ver por quê, porque nós temos uma discussão lá no final, uma discussão sobre a nacionalidade dessa criança adotada, e dá um trabalho de TCC muito legal, você discutir, então, questões que envolvam a nacionalidade de uma criança adotada, tá? Aí vocês vão ver que tem diferença para o brasileiro que é adotado aqui no Brasil e uma criança que é adotada no exterior, tá? Não vou adiantar agora, porque senão eu acabo falando antes da hora, mas é um tema que eu gosto muito. Tanto que eu deixei para vocês um artigo super interessante. É um artigo curto, mas se alguém achar que o tema interessa, dá uma lidinha, porque ele vai discutir essa questão da nacionalidade das crianças adotadas. Tá bom? Então vamos lá começar. Vamos começar. Isso. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns dados sobre adoção internacional. Nós vamos ver mais para frente dados do Brasil, mas aqui é um dado de adoção internacional, tá? Os brasileiros que são adotados no exterior, por pessoas que residem no exterior. Desde que começou esse cadastro, que é um cadastro de 99, quando nós assinamos a Convenção da Haia da Adoção Internacional, o Brasil vem aí oscilando, mas sempre na casa de 350, 400 crianças adotadas, brasileiros, né, crianças brasileiras adotadas por estrangeiros. O menor número que nós tivemos, eu não consegui informações mais recentes, mas o menor número que nós tivemos de toda essa série foi em 2018, quando nós tivemos só 67 crianças brasileiras adotadas por pais estrangeiros. Mas olha só, nós temos hoje uma fila de espera para adoção, ok? Essa adoção internacional. Nós temos 236 pais estrangeiros cadastrados lá no Cadastro Nacional de Adoção, mas nós temos 493 crianças à espera de um lar, ok? Então, nós vamos ver por que essa conta aqui não fecha, não é? Por que eu tenho 236 pais pretendendo adotar, mas nós não conseguimos zerar essa fila, não é, de espera de adoção internacional?
porque tem várias questões que nós vamos discutir um pouquinho mais lá na frente com relação à adoção. A principal informação que nós precisamos ter sobre a adoção internacional e a adoção nacional é o cadastro, tá bom? O Cadastro Nacional de Adoção, ele vai valer tanto para estrangeiros que queiram adotar uma criança no Brasil, quanto para brasileiros que queiram adotar uma criança aqui no Brasil, ok? Então, esse cadastro, ele foi reformulado para facilitar como que eu posso falar? As informações da criança que está disponível para adoção e os pais que estejam interessados em adotar. Então, quando os pais resolvem adotar uma criança, eles vão passar por um procedimento, nós vamos ver, aí ele vai se cadastrar lá no Cadastro Nacional de Adoção e ele vai preencher um formulário. Olha, eu estou disposto a adotar crianças de 0 a 5 anos. Eu quero adotar crianças brancas. Não, eu aceito adotar criança branca e criança parda. Ah, não, eu aceito adotar branca, parda e negra. Então, coloca lá as opções. Ah, eu aceito criança com deficiência, eu não aceito criança com deficiência. Eu aceito criança com alguma doença. Não, eu não aceito, eu quero uma criança sadia, e por aí vai. Então, essas informações do Cadastro Nacional de Adoção, ele vai entrar já agora nesse novo cadastro, não é? Junto com o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas. Então, ele vai cruzar as informações para agilizar as adoções, tá bom? Então, o Cadastro Nacional de Adoção, ele vale tanto para brasileiros que queiram adotar brasileiros e estrangeiros que queiram adotar estrangeiros. Todos esses devem obrigatoriamente se cadastrar nesse Cadastro Nacional de Adoção. Ok? Vamos lá, então, falar um pouquinho dessa adoção internacional. Porque a adoção nacional, ou seja, eu resolvo adotar uma criança. Eu moro no Brasil, eu quero adotar uma criança, eu vou obedecer às regras da adoção tradicional que está lá no ECA. Vocês, ou se não viram, vão ver em ECA, lá com a professora Risoleide, a adoção, tá bom? Essa adoção tradicional. E aí eu passo por todo um processo lá na vara da família antes de poder me cadastrar no Cadastro Nacional de Adoção e tentar achar uma criança que seja compatível com aquilo que eu espero, ok? E nós temos também lá no ECA a adoção internacional, trâmites que nós vamos observar para a adoção internacional, ok? Além do ECA, nós vamos ter a Convenção da Haia, mais uma Convenção da Haia. Por que nós temos tantas convenções lá em Haia, né, que é uma cidade da Holanda? Porque lá é a sede, por exemplo, da Corte Internacional de Justiça, num prédio lindo, maravilhoso, mas também é lá que nós temos os principais órgãos de direito internacional privado, tá bom? Então, por isso que a Haia se transformou numa cidade do direito internacional, tanto público quanto privado, ok? Então, as principais convenções acabam sendo assinadas lá, porque é uma tradição já, é a cidade do direito internacional, ok? Então, nós temos mais uma convenção da Haia, e essa vai tratar da proteção da criança e adolescente, tá bom? Então, criança e adolescente, e cooperação jurídica em matéria de adoção internacional. Ok? Então, o que vai interessar para a gente? A parte lá do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai falar de adoção internacional, e a Convenção da Haia, de 1993. Tá bom?
A convenção, ela vai trazer alguns termos que nós precisamos saber, porque esses termos são usados corriqueiramente aqui no Brasil quando nós falamos de adoção internacional. Nós vamos ter a ACAF, que é a Autoridade Central Administrativa Federal. Então, é um órgão federal, tá bom, que vai ser responsável por unir todas as informações referentes à adoção no Brasil. E essa ACAF, ela é hoje responsabilidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública, tá bom? Então, cuidado, se você for fazer alguma questão mais antiga, porque não tem muito tempo, 2017, nós tivemos uma alteração, foi 2017 ou foi 2018? Não sei agora, 17 ou 18. Nós tivemos uma alteração na organização do Poder Executivo Federal. E as atribuições, então, para a questão de adoção internacional, saíram lá da Secretaria de Direitos Humanos e foi para o Ministério da Justiça. Então, hoje, a competência para juntar todos esses dados de adoção internacional passa a ser da ACAF, que é o Ministério da Justiça. Mas nós temos também a ACEB, tá bom? Que é a Autoridade Central Estadual Brasileira, que também vai ser chamada de SEJA, SEJAI, CDJA, tá bom? Que é Comissão Estadual Judicial de Adoção, tá bom? E essa outra é Comissão Distrital Judicial de Adoção Judiciária, que vai ser exercida por órgãos do Poder Judiciário Estadual, tá bom? Então, essa autoridade central estadual, cada estado vai ter uma autoridade estadual. Aqui no Distrito Federal, nós temos uma, que é um órgão, tá, do Poder Judiciário brasileiro, que fica lá no Fórum da Infância e da Juventude. Vocês lembram onde era o CAGE? Lá não é da época de vocês, né? Vocês são muito novos. Mas aqui em Brasília tinha um CAGE, sabe? Um centro de detenção para menores infratores. E esse CAGE ficava lá na 916 Norte, aqui não é Sul não, é Norte, tá? Ele fica lá na 216 Norte, lá no finalzinho da Asa Norte. E era assim, era uma papuda em miniatura, era um negócio horroroso. Tá? Então, eles destruíram aquilo ali e transformaram no Fórum da Infância e da Juventude. Tá? Então, aquele fórumzinho que tinha ali na 909 Norte mudou, agora é um fórum grande lá nesse antigo CAGE. E é lá que está a nossa Comissão Distrital Judiciária de Adoção. Tá bom? O que essa comissão estadual vai fazer? Vai auxiliar as varas da infância e da juventude na autorização dos pretendentes à adoção internacional, tá bom? Então, ela vai servir como um auxiliar das varas da infância e da juventude. É a Autoridade Central Estadual que vai ficar em contato com a ACAF, tá bom? Então, é a autoridade central que vai informar, por exemplo, a ACAF, quantos registros nós temos de adoção internacional, quantos pais nós temos interessados em adotar, quantas crianças foram adotadas. Então, a autoridade central estadual, ela vai fazer esse tipo de informação e também vai, nós vamos ver, votar favorável ou contrário à adoção internacional, tá bom?
Nós vamos ter o país de acolhida, que é o país em que a criança adotada, ela vai residir. Isso. Boa noite, Aloísio. Boa noite. Sim, Matheus. A CAF é a autoridade maior. Isso. Ela é a central. E as estaduais são as descentralizadas, não é? Elas são, cada estado vai ter uma autoridade estadual. Então, tem uma no Rio Grande do Sul, tem uma no Paraná, tem, Santa Catarina, tem uma no Paraná, tem uma em São Paulo, tem uma em Minas Gerais, tem uma no Rio de Janeiro, tem uma no Espírito Santo. Então, cada estado e o Distrito Federal tem uma autoridade central estadual, que vai enviar informações que achar relevante para essa autoridade central administrativa federal, que é exercida pelo Ministério da Justiça. Ok? Então, você quer informações sobre adoção internacional? O Ministério da Justiça ele vai te trazer informações, claro, além do CNJ, ok? Mas a nossa autoridade central, em matéria de adoção, vai ser o Ministério da Justiça, tá? É o Ministério da Justiça que vai ficar em contato com as demais ACAFs dos outros países, ok? Então, nós vamos ter país de acolhida, que é o país, então, onde a criança vai residir, tá bom? Então, os filhinhos lá do casal de atores, não é? E qual é o país de acolhida? O Brasil, porque eles passam a residir no Brasil após o processo de adoção, ok? E aí nós vamos ter o país de residência dos adotantes e do adotado, tá bom? Dos adotantes, então, é onde eles residem, então os pais lá da criancinha residem no Brasil, e onde a criança adotada residia, tá bom? Que é o país ou o local em que a criança reside antes de ser legalmente adotada. Então, é esse país da residência do adotado que vai receber o pedido de habilitação, ok? Professor, então a adoção internacional somente se caracteriza se a CAF deixar? Não é a CAF que vai deixar, é a autoridade central estadual. Porque se a autoridade central estadual falar não aceito, não aceita, tá bom? Você vai ter que esperar, você vai ter que juntar mais documentação, você vai ter que provar, por exemplo, que você pode adotar, tá bom? Na verdade, quem vai dar a decisão final é o juiz, ok? Mas a autoridade central estadual, ela vai autorizar ou não que você ajuize a ação de adoção, tá bom? Então, se ela falar, não, você não pode adotar uma criança, você não pode adotar uma criança. Você não vai poder ajuizar a ação de adoção, tá bom? Ok? Então, você tem numa esfera administrativa a autoridade central estadual, que vai falar se você pode ou não, se você está apto ou não a adotar, e aí você vai ter o juiz do processo, dizendo lá no final se ele concorda ou não com a adoção, ok? A professora, a autoridade central estadual, ela autorizou. Obrigatoriamente o juiz vai autorizar? Não, ele pode entender que, embora a CAF seja tenha autorizado, né, que é a comissão estadual, embora a seja tenha autorizado, o juiz acha que não, que você não tem condições de adotar uma criança. E aí quem decide, então, é o juiz, tá bom? Vamos começar. Opa! Vamos começar com o primeiro procedimento, ok? Então, são os casos em que os adotantes, os pais, são brasileiros, residem no Brasil e eles querem adotar uma criança no exterior, ok?
Olha só, eu falei, esses procedimentos que eu vou falar para vocês, eles são com base na Convenção da Haia, ok? Nem todos os países do mundo são signatários da Convenção. Então, esses procedimentos, eles só vão valer para países signatários. Combinado? Então, esses procedimentos que eu vou falar para vocês são apenas para os países que são signatários. Professor, e quem não é signatário? Aí você vai ter que obedecer à legislação doméstica com relação à adoção internacional. Eu trouxe essas criancinhas aqui, essas criancinhas são da Etiópia. A Etiópia, recentemente, ela resolveu proibir a adoção internacional, ok? Resolveu proibir. Por quê? Cada um, né, tem seus motivos, tá? Mas a Etiópia resolveu proibir. Mas vamos, então, para os procedimentos com base na Convenção da Haia sobre proteção à criança e cooperação na adoção internacional. Então, digamos que eu, Caroline, resolva, ok? Resolva adotar uma criança em um país africano que faz parte lá da Convenção da Haia, ok? Eu moro no Brasil? Moro. Eu trabalho no Brasil? Trabalho. Mas a criança que eu quero adotar está lá num país africano, ok? Como que eu vou fazer? Eu vou ter que juntar uma documentação extensa, ok? Termo de regularidade de habilitação, laudo de habilitação, declaração acerca das custas e despesas para trazer essa criança para o Brasil, termo de compromisso, laudo de avaliação social e psicológica e declaração de participação em preparação psicossocial e jurídica. Todos esses documentos vão ser fornecidos pela Autoridade Central Estadual Brasileira. Então, eu quero adotar uma criança. Então, eu vou procurar, tá bom? Lá no fórum, vou procurar a CDJA, que é aqui do Distrito Federal. Eu vou procurar a CDJA, tá bom? E vou entrar com um pedido de habilitação na vara da infância mais próxima da minha residência, ok? Depois disso, com toda uma documentação, o juiz vai dar uma sentença dizendo se eu estou apto ou não a adotar uma criança, tá bom? Ele vai falar se eu estou habilitada ou não, ok? Aí, com cópia desse processo, tá? Desse processo, então, com a cópia desse processo todo, eu vou fazer uma declaração dizendo, olha, tá aqui a cópia do meu processo, toda aquela documentação que a Autoridade Central Estrangeira Brasileira, Estadual Brasileira me fez fazer, tá? Psicólogos do próprio tribunal, tá aqui a cópia do meu processo, aqui a sentença de habilitação do juiz, e aqui, ó, eu quero adotar a criança no país X, Botsuana, tá? Quero adotar uma criança lá da Botsuana, tá bom? Com base nisso tudo, tá? A SEJA vai fazer, então, o meu registro de habilitação. Eu começo na SEJA, fazendo toda aquela documentação. Depois que eu fiz aquela documentação, eu entro com um processo judicial autônomo, ok? Porque não tem parte ré, sou eu, ok? Pedindo a habilitação para adoção, aí o juiz vai olhar se eu estou apta para adotar, se eu tenho condições financeiras de manter uma criança, se onde eu moro é um local adequado para se ter uma criança, tá bom?
Então, ele vai lá dar uma sentença dizendo que eu estou apta a adotar uma criança. Eu vou pegar esse processo, vou preencher um formulário dizendo qual é o país que eu quero adotar, e a SEJA, então, vai fazer o meu registro de habilitação. Beleza? A segunda etapa é dentro da Autoridade Central Estadual Brasileira, tá? O que a SEJA vai fazer? Ela vai pegar esse meu documento, esse meu processo, esse meu registro de habilitação e vai entrar em contato com a ACAF. Para quê? Para que a ACAF forneça a lista de documentos exigidos pelo país que eu quero adotar a criança, tá bom? Então, a SEJA vai entrar em contato com a ACAF e vai falar: ô, Ministério da Justiça, tudo bem? Olha, eu tenho aqui uma brasileira que mora aqui no Distrito Federal, ela quer adotar uma criança que está lá em Botsuana, tá bom? Quais são os documentos que Botsuana exige para o processo de adoção internacional? Aí a CAF vai responder: olha, os documentos exigidos são tais, tais e tais, tá bom? Com base nisso, a SEJA, ela vai ou exigir que eu complete a documentação que está faltando, ou vai me passar para o segundo passo, que é um estudo técnico complementar. Não bastasse o primeiro estudo que eu tenho que fazer lá no início, não é? Aqueles documentos que eu mostrei para vocês, documento psicossocial e jurídico, para ver se eu não tenho nada, eu tenho que passar para o psicólogo, aí vem a pessoa aqui na minha casa, ver se eu moro num local, se a minha casa tem telinha para receber uma criança e tudo mais. A SEJA vai me submeter a um estudo complementar, ok? Depois disso, todo esse meu processo administrativo, a SEJA vai encaminhar para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Para quê? Para o Ministério Público analisar se eu tenho condições de adotar uma criança no exterior, tá bom? E aí o Ministério Público vai dar um parecer, tá? O promotor vai dar um parecer. Se esse parecer do promotor for negativo, dizendo que eu não posso adotar, cabe recurso. Para quem? Para o Conselho Nacional do Ministério Público, ok? Então, se o promotor fala: olha, a Caroline não tem condições nenhuma de adotar uma criança. Olha só esse laudo aqui, ó, psicossocial, dizendo que ela é uma pessoa desestruturada, tá bom? Aí o Ministério Público, ele não tem que defender uma criança, ele não é o responsável por garantir os direitos da criança e do adolescente. Então, ele vai olhar e falar: não, uma pessoa desestruturada não pode adotar uma criança, seja no Brasil ou seja no exterior, ok? Ele falou que eu não sou apta. Posso recorrer dessa decisão? Posso, e aí eu vou recorrer lá no Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Mas não, ele disse que eu sou apta, tá bom? Ele disse que eu sou apta. Ele fala: não, tudo bem, estou vendo aqui, é uma pessoa estruturada, tem emprego, tem trabalho, tem emprego, não é? Tem família estruturada, não tem antecedentes criminais, é uma boa pessoa para cuidar de uma criança. Então, considero a pessoa apta a adotar uma criança. Beleza. Com esse documento do Ministério Público, a SEJA vai se reunir num colegiado. Gente, olha só a burocracia. A SEJA vai se reunir num colegiado que é composto por um juiz da Vara da Infância e Juventude, membros do Ministério Público e servidores do Tribunal de Justiça, para analisar o meu pedido de adoção internacional. Então, não basta eu estar apta para adotar,
tá bom? Segundo o juiz. Eu vou ter que passar por uma sabatina do Conselho Estadual Judiciário de Adoção, ok? Se ele falar que, está tudo bem, tá bom? Ela pode adotar, a gente tem um parecer favorável do Ministério Público, vejo que está tudo certo, pode adotar. A SEJA vai expedir esse certificado de continuidade. E depois vai enviar toda a minha documentação para a Autoridade Central Administrativa Federal, que é o Ministério da Justiça. Gente, por que vocês acham que esse trâmite é tão enrolado? Vocês acham que isso aqui é facinho? Nossa, isso aqui vai ser rapidinho, hein? 15 dias, isso aqui, tudo se resolve. E aí, por que isso é tão enrolado? Por que tem tantas etapas? Por que tem tantas burocracias? Para evitar que as pessoas que residem no Brasil adotem crianças no exterior. Tá bom? Nós já temos muitas crianças no Brasil para serem adotadas. Então, nosso poder executivo, junto com o poder judiciário, acaba tentando dificultar ou desmotivar as pessoas que queiram adotar crianças no exterior. Também, Ian, tá? Mas isso acontece mais do outro lado, tá? A adoção de brasileiros por estrangeiros, que o Ian está falando aqui. Acho que envolve questões de tráfico de pessoas, órgãos, fins. Isso aconteceria mais se fosse o contrário, tá? Crianças crianças brasileiras adotadas por estrangeiros. Também tem, ok? Também pode acontecer de você adotar uma criança no exterior, trazer no Brasil para tráfico de pessoas ou tráfico de órgãos? Sim, também tem. Então, a ideia é proteger a criança de toda e qualquer questão que envolva tráfico, seja de pessoas, seja de órgãos, ok? Mas a intenção principal para se dificultar e desmotivar a adoção internacional de estrangeiros por brasileiros é para que esses brasileiros adotem as crianças que estão no Brasil, ok? Mas nós já sabemos que até para adotar crianças no Brasil também é complicado. E aí nós vamos ter a terceira etapa, que é uma terceira etapa que vai envolver as autoridades centrais administrativas do Brasil e do país que eu queira adotar, tá bom? Então, a ACAF brasileira, o Ministério da Justiça, vai pegar toda aquela documentação que a SEJA enviou e vai remeter lá para a autoridade central do domicílio da criança. Então, vai mandar lá para Botsuana. Então, o Ministério da Justiça vai falar: oi, tudo bem? A autoridade central de Botsuana. Olha, tem um brasileiro, uma brasileira aqui, olha só que gracinha da documentação dela. Ela quer adotar uma criança aí em Botsuana. Tá bom? Olha aqui, ó. Tá aqui a documentação dela, tá? E aí a SEJA, e aí a autoridade central lá do país que eu quero adotar, lá de Botsuana, ela vai dar uma autorização para abertura do processo de adoção. Ela vai ver a documentação, ok? Vai falar, olha, legal, passou por todos os requisitos lá no Brasil, não é? Passou por psicólogo, passou por análise dos antecedentes criminais, tudo, fez a foto da casa dela, do marido dela, dos irmãos dela, da mãe, olha só que família legal. Autoriza, então, a abertura de um processo de adoção. E aí nós vamos para o processo judicial
de acordo com as normas processuais, não é? Materiais e processuais, lá da residência da criança, do domicílio da criança. Então, lá eu vou ajuizar uma ação de adoção, tá bom? Então, é isso que funciona. É assim que funciona. Então, eu passo por todo esse trâmite administrativo. Primeiro, um trâmitezinho judicial, que é para eu me habilitar à adoção. Depois, eu vou para um trâmite administrativo. A Autoridade Central Brasileira, então, vai remeter toda essa minha documentação para a autoridade central lá do domicílio da criança. A autoridade vai falar: olha, ok, tá tudo certo, pode vir para cá e começar o seu processo de adoção. Aí lá em Botsuana eu vou ter que contratar um advogado, vou ajuizar uma ação de adoção para adotar essa criança que eu quero. Tá bom? Feito isso, eu venho, recebi a criança, não é? Saiu a sentença, bonitinha, não é? Abracei, já estou com a criança lá, já estou fazendo o meu estágio lá com a criança, né? De adaptação com a criança, já está tudo bonitinho. Estou lá, já tem mais de 2 meses que eu estou lá em Botsuana, estou trabalhando home office, não é? Bonitinho. Saiu a decisão judicial dizendo que aquela criança agora é minha filha. Ok? Saiu a sentença. Criancinha X é filha de Caroline. O que vai acontecer? Nós vamos começar o processo de naturalização dessa criança adotada, tá bom? Transitou em julgado a sentença da adoção, o juiz vai mandar expedir uma nova certidão de nascimento, agora constando o meu nome e do meu marido como pais daquela criança. Ok? Eu vou lá na Polícia Federal do país, lá de Botsuana, vou fazer um passaporte para esse meu filho, essa minha criança. Tá bom? Ok? Eu vou fazer um passaporte agora com o meu nome. Com essa mesma certidão de nascimento nova, eu vou registrar essa criança lá no consulado brasileiro. Ó, eu vou pegar a certidão de nascimento e vou falar: olha, criança fulana de tal, nascida em Livingstone no dia tal, Botsuana, né, de Botsuana, ela tem como pais Caroline, o meu marido, bonitinho, tá lá a certidão de nascimento dela, ok? Eu vou lá no consulado e registro essa criança. O que o consulado vai me dar? Vai me dar um visto provisório, tá bom? Vai dar um visto provisório de 90 dias para eu poder entrar com essa criança no Brasil. Ok? Então, vai me dar um visto provisório de 90 dias para eu entrar com essa criança aqui no Brasil. Quando eu chegar aqui no Brasil, eu vou ter que ir lá no STJ e homologar a sentença que julgou procedente o meu pedido de adoção. Tá bom? Então, eu vou pegar lá a minha sentença que o juiz falou: olha, tá vendo essa criança aqui, ó, que agora é sua filha, tá? Eu vou ter que pegar aquela sentença, levar lá no STJ e ajuizar uma ação de homologação de sentença estrangeira. Com a carta de sentença, o Ministério da Justiça vai dar a certidão dessa criança, documento dessa criança, dizendo que ela é brasileira naturalizada. E aí? O que vocês viram de errado nesse processo? O que vocês viram de errado?
que diz lá a nossa Constituição, no artigo 12? Deixa eu pegar minha Constituição aqui. O que diz a nossa Constituição com relação aos filhos de brasileiros? Nasce o tempo, sim, não é o tempo. Demora, não é? Imagina, você teve uma decisão lá dizendo que o filho é seu, chega aqui, você tem que homologar a sentença para a sentença ter validade. Que negócio bagunçado, não é? Mas eu quero falar de nacionalidade. O que a nossa Constituição diz sobre brasileiros natos e naturalizados? Está lá no artigo 12 da Constituição. Vamos lá, diz o seguinte: são brasileiros natos, bom? Nascer, 1C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Não é isso? Vamos lá. Eu sou a mãe da criança? Sou. Eu sou brasileira? Sou. Eu registrei essa criança lá no consulado brasileiro? Registrei. Por que essa minha criança, então, ela é naturalizada? Por que ela não é nata? Imagine a seguinte hipótese. Agora, vamos lá. Imagina a seguinte hipótese. Eu estou estudando em Portugal, fico lá em Portugal, tem residência portuguesa, tudo bonitinho. Fico grávida, tenho uma criança em Portugal. A criança, eu obedeci lá os critérios portugueses, a criança é portuguesa, que ela nasceu em território português e eu já estava lá em Portugal há muito tempo. Essa criança é portuguesa nata. Mas eu pego essa criança também, vou lá no consulado brasileiro e registro essa criança. Essa criança que eu registrei lá no consulado brasileiro vai sair do consulado com uma certidão de nascimento brasileira, dizendo que ela é brasileira nata, de acordo com o artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição Federal. Aí o próprio consulado vai emitir para mim um passaporte daquela criança, um passaporte brasileiro. Agora, por que eu, que moro no Brasil, adotei uma criança no exterior, saiu a sentença, eu fiz uma nova certidão de nascimento daquela criança, levei aquela certidão dizendo que eu sou a mãe daquela criança, que eu sou brasileira, vou lá no consulado e registro a minha criança, mas a minha criança não é brasileira. Ela não é brasileira nata. Ela só vai poder ser brasileira nata depois que ela fizer 18 anos e ela optar pela nacionalidade brasileira. Não existe aqui uma discriminação? Não existe aqui uma diferenciação que o Estado faz com relação a filhos biológicos com filhos adotados? Essa distinção não é inconstitucional? Que a própria Constituição diz, lá no artigo 227, não fazemos distinção entre filhos. Mas por que o filho que eu pari no exterior, ele é considerado brasileiro nato, mas o filho que eu adotei no exterior não é? E aí, pessoal? Por isso que eu gosto tanto de adoção internacional. Viu como é um tema para monografia?
Viu como é um tema? Gente, por que eu tenho que homologar uma sentença estrangeira que concedeu a adoção da minha criança? Por que eu não posso já chegar no consulado brasileiro e sair de lá com uma certidão de nascimento brasileira daquela criança? Por que o consulado não faz o próprio passaporte daquela criança e diz que aquela criança é brasileira? Então, nós temos aqui uma demora excessiva, um excesso de procedimentos para dificultar e desmotivar a situação dos pais que querem adotar no exterior, e, além disso, você vai criar uma situação esdrúxula, porque você vai adotar uma criança que vai ter a certidão de nascimento com o seu nome, mas essa certidão de nascimento é como se ela não tivesse validade no Brasil, porque só vai ter validade depois de eu homologar a sentença que me deu a guarda daquela criança. Então, e vai criar uma discrepância entre filhos naturais e filhos naturais e filhos adotados. Ok? Então, nós temos essa aberração no nosso ordenamento jurídico, tá? As criancinhas lá do ator e da atriz, eles são brasileiros, naturalizados. Quando eles fizerem 18 anos, eles vão ter que entrar com um pedido lá no Ministério da Justiça, falando, olha, eu sou filho de pais brasileiros, nasci no exterior, mas, eu morei minha vida inteira no Brasil, então eu quero optar pela nacionalidade brasileira. Tá vendo? O excesso de informações que nós temos, o excesso de questões administrativas, judiciárias que nós criamos com esse tanto de processo, isso é para ajudar e preservar uma criança de um tráfico de órgãos ou um tráfico de pessoas? Não, é para desmotivar a adoção internacional. Ok? Dúvidas com relação à adoção adoção por pais brasileiros de crianças que residem no exterior? Eu fico revoltada com essas coisas. E se for o contrário? E se nós tivermos, então, adotantes residentes no exterior e a criança domiciliada no Brasil? Como que vai funcionar a adoção internacional? Nós vamos dar prioridade sempre para brasileiros. Quando nós tivermos essa situação, nós vamos dar prioridade para brasileiros que residam no exterior. Então, digamos que nós tenhamos um brasileiro que reside em Portugal e um português que também reside lá em Portugal, querendo adotar uma criança no Brasil. Quem tem prioridade? O brasileiro. Por quê? Porque a ideia do ECA é preservar a cultura daquela criança, preservar o laço daquela criança com o Brasil. E ela vai manter esse laço de afinidade com o Brasil se ela for adotada por um brasileiro. O que mais? Apenas crianças que não encontraram lares brasileiros, então os pais brasileiros que residem no Brasil, eles têm prioridade ainda é comparado com pais estrangeiros, ainda que brasileiros. Então, sempre vai ser para o brasileiro que reside aqui no Brasil, depois brasileiros que residem no exterior e, por fim, estrangeiros que residam no exterior. E a obrigação do cadastro, então, desses pais lá no Cadastro Nacional de Adoção. Ok? Qual é o procedimento? Muito mais fácil, tá? A autoridade central administrativa federal lá do país que o adotante mora vai encaminhar a documentação, e aí cada país tem o seu trâmite, tá bom? Vai encaminhar a documentação para ou a ACAF brasileira, Ministério da Justiça, ou um órgão estrangeiro, tá bom? Que seja credenciado
aqui no Brasil para auxiliar a adoção, ou vai mandar diretamente para a autoridade central estadual, ok? Então, olha só como já facilita. Eu já corto aqui uma etapa. Eu pego a documentação todinha lá do país, a CAF, então, vai mandar ou para um organismo estrangeiro, ou para a CAF, ou direto para a Autoridade Central Estadual Brasileira do domicílio daquela criança. Então, digamos que os pais portugueses queiram adotar uma criança que está aqui no Distrito Federal, tá bom? Então, a CAF portuguesa pode encaminhar diretamente para a CDJA, ok? A CDJA vai olhar se todos os documentos estão completos, se tiver faltando, ela vai solicitar, se não, ela vai encaminhar aquele processo todo, aquele processo administrativo, para que o colegiado vote aprovando ou não o pedido de adoção. Não cabe recurso, tá, pessoal? Depois disso, se a seja, né, se a C, a CEB, né, a Autoridade Central Estrangeira Brasileira, autorizar, vai dar, então, um certificado de habilitação e qualificação para adoção, ok? E aí nós entramos na fase judicial. Com esse certificado, a pessoa ajuiza uma ação de adoção no juizado da infância e da juventude, mais próxima de onde essa criança estiver, ok? Aqui nós vamos ter um estágio de convivência reduzido de apenas 30 dias. Então, entrou com a ação de adoção, os pais estrangeiros precisam ficar com a criança aqui no Brasil apenas 30 dias, ok? Que é o estágio de convivência. Depois disso, nós vamos ter uma sentença e o juiz vai falar, então, se concorda ou não com aquela adoção internacional, ok? Aí o juiz deu a sentença lá, bonitinho, né? Sentença, transitou em julgado, expressa-se nova certidão de nascimento da criança, ok? Então, a SEJA vai ser notificada dessa sentença e vai emitir o certificado de conformidade. Com esse certificado de conformidade, o cartório vai emitir uma nova certidão de nascimento e a Polícia Federal vai emitir um passaporte para essa criança, ok? Com o nome dos pais dessa criança, tá? Com base nessa certidão de nascimento, essa nova certidão de nascimento, os pais vão lá no consulado. Então, imagine que sejam pais portugueses que queiram adotar a criança aqui no Brasil. Fizeram estágio de convivência de 30 dias, o juiz deu uma sentença favorável à adoção, a sentença transitou em julgado, a SEJA emitiu o certificado de conformidade, foi expedida uma nova certidão de nascimento com o nome dos pais agora portugueses. Os pais portugueses vão lá no consulado português e vão registrar aquela criança. Quando eles registram aquela criança, ela passa a ser portuguesa nata. E o próprio consulado emite o passaporte português com o nome da criança e os pais daquela criança. Ok? Então, a criança passa a ter duas nacionalidades natas. A brasileira, porque ele nasceu no Brasil, e a portuguesa, porque ele é filho de portugueses e foi registrado no consulado. Tá bom? Essa criança, basta entrar com o passaporte em Portugal, a certidão de nascimento vai ser registrada lá em Portugal para ela ter direito a um cartão de identidade,
tá? Que também vale como passaporte. Então, aquela criança vai ser portuguesa nata e brasileira nata. Acabou? Mais ou menos. De tempos em tempos, a CAF portuguesa vai mandar informações dessa criança que foi adotada por pais portugueses para a CAF brasileira, para contar como tem sido a acolhida dessa criança no país, como ela tem se adaptado, como tem sido essa transição dessa criança, apenas para fins de controle, ok? Para evitar, então, Ian, tráfico de crianças, tráfico de órgãos. Então, essa criança vai ser monitorada por um tempo para ter certeza que ela está bem, ok? Então, a criança que é adotada por pais estrangeiros, é brasileira e é adotada por pais estrangeiros, quando ela sai do Brasil, ela já sai do Brasil com a nacionalidade nata do país que adotou, tá bom? O que é isso? Isso é ius sanguinis, tá bom? É ius sanguinis. Ela tem o ius solis, então a nacionalidade com base no local do nascimento, e ela tem o ius sanguinis, que é a nacionalidade dos seus pais, ok? Então, essa é a diferença para crianças que são adotadas, crianças brasileiras que são adotadas por pais estrangeiros, e crianças estrangeiras que são adotadas por pais brasileiros. E por que nós temos essa diferenciação? É uma facilitação para pais estrangeiros adotarem crianças brasileiras, né, e uma dificuldade de pais brasileiros adotarem crianças estrangeiras. Por quê? Porque nós temos muitas crianças no Brasil para serem adotadas. Tá bom? O problema é que nós, aqui no Brasil, nós temos uma prioridade. Qual é o tipo de criança que nós queremos? Olha aqui esse gráfico, não é? O maior número de pais interessados estão em crianças até 5 anos. Mas as crianças à disposição para adoção, olha, elas estão acima de 10 anos. E o brasileiro não quer criança de 10 anos para adotar. Ele quer crianças mais novas, ok? O brasileiro quer crianças mais novas. Então, a idade é o maior obstáculo. Já pais estrangeiros não fazem tanta questão com relação à idade. Claro que eles querem crianças mais novas, mas também não se opõem à adoção de crianças mais velhas, ok? Nós também temos muito problema com relação à cor da criança, tá? O estrangeiro já não faz tanta questão com relação a isso, ok? Aqui também nós temos a questão das crianças que têm irmãos. A nossa legislação impede a separação de irmãos. Então, às vezes, uma família muito grande, você tem uma quantidade menor de pais interessados numa adoção de crianças, né? Às vezes o pai só quer adotar um, mas naquela faixa etária, daquela forma que ele tem interesse, você tem 2, 3, 4 irmãos e já não consegue mais adotar. O estrangeiro já também não se opõe tanto à adoção de 2 ou mais filhos, ok? Então, por isso existe uma certa facilitação para a adoção de crianças brasileiras por estrangeiros. Bom, aí eu trouxe aqui para vocês uns dados feitos, né? A adoção no Brasil, os estados que mais adotam, ok? Aqui em Brasília, 19, aqui no Distrito Federal, nós tivemos 19 adoções em 2018, muito pouco, não é? Mas eu contribuí para uma aqui. Ah, não, a que eu fiz foi Goiás. Espera aí, cadê Goiás? Goiás, 2. Uma foi minha, tá? Uma fui eu que fiz. Uma adoção de um casal
que já tinha adotado uma criança antes, mas ninguém sabe, porque eles continuaram no Cadastro Nacional de Adoção. E eles não tinham objeção com relação à criança, tá? E aí, um belo dia, ligaram para eles já tinham um filho adotado, ligaram para eles, olha, nós temos uma criança recém-nascida, foi afastada da mãe, vocês têm interesse? Na hora, eles não pensaram duas vezes e adotaram a criança. Essa é até uma história bem triste, porque a família deles se opôs à adoção, dizendo que a adoção era para gente rica, tá bom? Então, que quem tinha que ficar brincando com esse negócio de adoção, foram esses os termos usados, era gente rica, que eles não eram ricos, então que eles não podiam se dar ao luxo de adotar mais uma criança. E mesmo assim, eles brigaram com a família, saíram da casa que eles moravam, né, que era uma casa de uma parente, eles saíram, foram morar de aluguel, mas não deixaram de adotar a segunda criança. E foi lá no Goiás, em 2018, ok? Que saiu a sentença, tá bom? E eles adotaram. Então, nós temos que acabar um pouquinho com esse estigma, não é? Da criança adotada, que criança adotada tem aquilo. Às vezes é uma criança que tem uma condição de saúde, que precisa de atenção, e os pais não querem adotar, então essa criança fica renegada, ok?